E aí, gente, esse é mais um episódio da nossa série sobre o folclore brasileiro. O nosso país é tão cheio de história que é difícil escolher qual que eu vou contar primeiro. Dessa vez, eu escolhi a lenda de um personagem famoso em todo o Brasil, e que tem algumas das versões mais obscuras. Hoje tem o Curupira e o Caçador. Meu nome é Laís e sejam bem-vindos! Essa lenda também é de origem indígena e foi espalhada a partir do norte do Brasil. A floresta amazônica, ela não é rica somente em espécies de plantas e espécies de animais, mas também em histórias. Ela fica no extremo norte do Brasil e se estende além das nossas fronteiras, alcançando o Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Deu pra ver que ela é enorme, então vão se preparando que com certeza vai ter mais lendas sobre ela aqui no canal. Bora lá! Esse folclore tem vários nomes, mas o principal deles é a lenda do Curupira ou só Curupira. E eu encontrei essa versão do Curupira e Caçador que eu achei uma das mais interessantes. No geral, elas variam em certos pontos, mas a essência dela é a mesma. Então vamos para a história. Um caçador que morava nos arredores da densa floresta amazônica se embrenhou na mata para procurar alimento. Essa era uma rotina comum em sua vida, e ele já tinha grande experiência em rastrear animais com seu arco e flecha. Ele não estava tendo sorte na caçada, havia batido apenas um pequeno macaco que mal alimentaria sua família. Até que ouviu passos singelos ao seu redor. Imaginando se tratar de uma nova caça, o homem se escondeu dentro da parte oca de uma árvore enorme e ficou observando em silêncio para não assustar o animal. Em alguns instantes, o caçador ouviu: "Estou sentindo cheiro de gente." O homem, assustado e não ousando sair do seu esconderijo, respondeu: "Sou eu, pai da floresta." Curupira se aproximou um pouco e disse: "Filho, me dê sua mão, estou com fome." O caçador rapidamente cortou uma das mãos do macaco e entregou à criatura. Esta comeu faceira e ordenou: "Me dê sua outra mão, ainda estou com fome." O caçador cortou a outra mão do macaco e entregou. O Curupira comeu e voltou a dizer: "Agora me dê o seu coração." Mais uma vez, com agilidade, o homem cortou o macaco e retirou seu coração. Entregou ele à criatura e torceu para ser o fim daquilo. O Curupira, saciado, disse ao caçador: "Você provou que me ama e por isso eu sou grato." Ligeiro e esperto, o homem responde: "Sendo assim, me ajude a alimentar a minha família e aponte a direção da saída da floresta." O Curupira replicou: "Toma este arco e flecha. Com eles, você só precisará pensar em qual presa quer abater e lançar a flecha. Ela irá direto para o alvo. Mas lembre-se, jamais cace uma ave que voa em um bando." O caçador ficou maravilhado com o presente e saiu correndo. Ao passar pela criatura, teve um breve vislumbre de seus dentes brilhantes. Os dias se seguiram e ele continuou usando o presente mágico, levando comida para a família que passou a viver melhor. Mas o caçador não estava satisfeito. Em sua ganância, ele lembrou que os dentes do Curupira eram de um verde jade muito bonito. E pensou: "Pegarei aqueles dentes para fazer um belo colar para minha filha." E assim adentrou a mata. Não se sabe se foi obra do poder do presente do Curupira ou apenas uma armadilha do acaso, mas o caçador não teve dificuldade de encontrar seu alvo. Mal ele andou pela floresta e foi parar direto onde a criatura dormia. Ele estava deitado no meio de troncos que formavam um berço natural, como uma manjedoura. O ser era bem pequeno, talvez metade da estatura do caçador. Tinha pelos pelo corpo todo. Vestia alguns ramos de folhas. Os cabelos eram avermelhados e revoltosos. E o mais espantoso: era verdade a história que ouvira. Os pés dele eram virados para trás. Recuperado do espanto, o caçador olhou para o rosto do Curupira e viu, na boca que abria e fechava devido ao ronco, os dentes verdes brilhantes que tanto cobiçava. Ele pegou sua faca de caça e começou a bater nos dentes do pequeno ser, mas esses nem se mexiam. O Curupira acordou e encarou o caçador. O homem pensou: "É meu fim." Mas para sua surpresa, a criatura exclamou: "Ah, é você, meu filho. Você me alimentou quando eu tive fome. E vejo que está usando os presentes que lhe dei. Lembre-se de usar com cautela." E assim saiu andando, deixando as marcas de pegadas ao contrário. O caçador, envergonhado por tentar enganar o Curupira, voltou à sua rotina de caça normal. Após um tempo, o homem acabou esquecendo do conselho do pai da floresta
e abateu uma ave que voava junto ao seu bando. As aves se voltaram furiosas, dando rasantes para bicar o caçador. Ele foi rasgado em pedaços e deixado para apodrecer. O Curupira ficou sabendo do acontecido e procurou os restos do caçador. Usando cera de vela, ele remontou o corpo do homem e lhe devolveu a vida. Meu filho, a partir de agora você jamais deve comer nenhum alimento quente. O caçador voltou para casa, mas os dias se passaram e novamente ele esqueceu do conselho do Curupira. Sua esposa lhe serviu o tacacá fervendo, e assim ele começou a comer. Seu corpo foi derretendo até sobrar só algumas poças de cera e carne. E dessa vez o Curupira não apareceu. Moral da história: se vocês forem passear na floresta amazônica, se lembrem de levar um saco de mãos e corações sobressalentes. Como eu disse, essa é uma das versões, das muitas versões contadas dessa história. A lenda do Curupira é uma das que mais varia de uma região para outra. Isso também se deve ao fato de que o Amazonas é enorme e quando a história viajava de uma tribo para outra, é normal que elas acrescentem, tirem alguma coisinha ou adapte aos costumes locais. A informação que aparece em todas as versões é a seguinte: o Curupira é o guardião da floresta e ele é chamado por todos de o pai da floresta. Ele não gosta de caçadores inconsequentes ou de pessoas que tentam se aproveitar das matas de alguma forma. Ele consegue identificar se uma pessoa está caçando para se alimentar e alimentar sua família ou se tem algum ato de ganância acontecendo ali. O medo que os indígenas tinham do Curupira era tanto que eles faziam oferendas para a entidade antes de se embrenhar na floresta e caçar. Nessas oferendas, eles ofertavam fumo, objetos cerimoniais feitos à mão, alimento e tudo que pudesse facilitar a caçada do dia. Como eles sabiam que o Curupira podia facilitar ou atrapalhar as caçadas, eles tentavam, digamos assim, achar o lado amigável da criatura. Eles faziam aquele agradinho antes de tentar a sorte dentro da mata. As histórias sobre o Curupira eram tão famosas que até mesmo os caçadores e conquistadores vindos da cidade passaram a temê-lo. E durante muito tempo, a lenda do Curupira e de outros seres guardiões da floresta foram suficientes para assegurar a expansão territorial dos colonos. A descrição do Curupira varia bastante. No geral, ele é pequeno, tem os pés virados para trás e adora pegar peças e enganar os caçadores, levando eles cada vez mais para dentro da floresta e deixando eles lá perdidos. Em certas regiões, geralmente mais para o sul do país, é comum dizerem que o Curupira tem os cabelos vermelhos. Em outras, contam que ele é careca. Também dizem que ele assovia um som insistente que vai aumentando até deixar os caçadores insanos. E o barulho parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Então não adianta tentar achar o Curupira quando você ouvir ele. No Rio Negro, o Curupira é conhecido por ter pelos pelo corpo todo. Nos Solimões, seus dentes são verde azulados e no Tapejás ele tem um olho só. Os tradutores discutem o real significado do termo Curupira, e a tradução mais votada atualmente vem da palavra tupi, que significa corpo de menino. Possivelmente é porque ele é pequeno e porque adora pregar peça nos outros. É legal a gente lembrar que a história do Curupira é uma das mais antigas do país. Não tem como rastrear a origem precisa da história, mas a gente sabe que já tinha registro dela lá por volta de 1560, quando um padre jesuíta chamado José de Anchieta contou que ouviu essa história de uma tribo lá perto do local onde ele morava. E essa foi a lenda do Curupira. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô adorando fazer essa série de vídeos sobre o folclore brasileiro porque é algo que sempre me chamou bastante atenção. E é muito bom usar as lendas folclóricas para conhecer a história de um país. E o nosso país é tão grande que a riqueza de cada uma dessas lendas só aumenta quando é passada de uma região para outra. Me diz aí nos comentários se você gostou dessa lenda, se você já conhecia ela ou não conhecia ainda. Me digam quais são as suas lendas favoritas ou me falem onde que vocês moram, em que estado, que eu coloco na lista uma lenda da sua região. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque dá aquele apoio. Até a próxima!